Olá, queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos partir para a continuidade do nosso módulo falando sobre antropologia bíblica. Você deve se lembrar que na primeira aula, nos primeiros slides, nós procuramos apresentar várias visões a respeito da natureza humana, a respeito da origem do homem, mostrando como cada uma delas vem influenciando, inclusive, a maneira de resolver os problemas do homem. Aí, na segunda parte, nós começamos a considerar sobre a necessidade de desenvolver a visão do homem a partir das lentes das Escrituras, que é onde nós encontramos a descrição de Deus a respeito da origem. E o nosso objetivo nessa primeira parte, e apresentando esses dois pontos diferentes, é exatamente no sentido de demonstrar que se nós desejamos ter uma visão correta do homem, nós precisamos primeiro perceber a insuficiência, a incoerência e a incapacidade da antropologia humana de falar sobre as questões do homem, por não ter alicerce, por não ter fundamento, por diminuir a dignidade do homem, o apresentando como um mero animal. E o outro objetivo, apresentando a importância de uma visão cristã, de uma visão bíblica, é no sentido de demonstrar de fato que somente através do relato bíblico da criação do homem é que nós podemos de fato ter uma visão correta, uma visão coerente e uma visão fundamentada do homem criado por Deus. Nessa parte, nessa aula a partir de hoje, nós vamos então continuar, só que o nosso objetivo agora, nesse capítulo 3, é entrar no relato propriamente dito de Gênesis, capítulo 1. A gente vai fazer aqui algumas considerações introdutórias. Vamos fazer aqui um resumo rápido do relato da criação e vamos situar a criação do homem dentro do contexto maior da criação do universo, tá certo? Esse capítulo, então, ele visa tratar sobre a narrativa da criação e suas implicações na antropologia. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos conceda graça e que as nossas reflexões sejam frutos da orientação e do discernimento dado pelo Espírito Santo, para que sejamos instrumentos nas suas mãos ao ensinar a sua palavra e ao fazer a exposição dos seus ensinos. Que Deus assim nos conceda graça. Muito bem, queridos irmãos. Dentro das considerações introdutórias, a primeira coisa que nós temos que entender é que a criação do homem ela está dentro de um contexto maior, que é o contexto da criação do universo. Talvez uma das partes mais desprezadas de toda a Bíblia seja exatamente o relato da criação. É muito difícil, por exemplo, a gente ouvir pregações que falam sobre a criação do universo baseado no texto de Gênesis capítulo 1. Deus é sempre apresentado como criador, isso com muita frequência, mas é muito importante, é muito necessário que a gente aprenda a olhar para o relato da criação e entender como se deu aquele processo, em que contexto foi escrito o livro de Gênesis e como o relato da criação ele traz por si só muitos ensinamentos importantes que devem fundamentar e alicerçar a nossa fé como um todo. Então veja que o primeiro versículo de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, o texto começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A questão que é importante a gente atentar, olhando para esse versículo primeiramente, é que não há um debate a respeito da origem de Deus, mesmo porque Deus não tem uma origem. Não há uma tentativa por parte de Moisés, como autor desse livro, de tentar explicar, por exemplo,
onde que Deus estava antes do processo de criação. O texto simplesmente tem um propósito: apresentar Deus como Criador de todo o universo. É como se Moisés estivesse estabelecendo um pressuposto que não estava aberto para ser discutido, nem muito menos questionado. Ele chega ao entendimento de que Deus é o Criador do universo, naturalmente pela revelação do próprio Deus, e pela fé, os judeus, os hebreus, que estavam saindo do Egito, deveriam partir desse princípio básico: Deus é o Criador de todo o universo. Como a gente viu nas aulas anteriores, é um grande erro, é um grande equívoco a tentativa de conciliar os pressupostos criacionais de Deus como Criador, ou os propósitos bíblicos que apresentam Deus como Criador, com outros pressupostos que tentam justificar ou explicar a criação através de outros meios, como, por exemplo, através de uma grande explosão. É impossível. Deus criou o universo, e inclusive a gente vai falar mais sobre isso, sobre a questão dessa expressão os céus e a terra. Esse é o ponto fundamental da declaração inicial de Gênesis, que devia fundamentar a fé dos hebreus e a nossa também. E ao escrever esse verso, ao escrever esse livro, ou especialmente o capítulo 1, Moisés ele tinha um propósito, uma intenção: expandir a visão dos judeus. Até aquele momento da história, os judeus conheciam Deus como o libertador. Eles sabiam que Deus era o libertador. Basta a gente olhar, por exemplo, para as 10 pragas contra o Egito e como todos os judeus foram protegidos por Deus daquelas pragas e saíram do Egito, inclusive levando grande parte das suas riquezas. Até aquele ponto da história, os judeus viram com seus próprios olhos o poder de Deus de libertar o povo contra o domínio perverso do Egito. Mas nesse ponto, Moisés ele tem a intenção, então, de expandir a visão dos judeus, apresentando Deus como Criador do universo. E aqui eu quero fazer um parêntese, no sentido de mostrar para os irmãos e para os nossos alunos que o grande propósito do Evangelho é sempre expandir a nossa mente para que nós tenhamos um conhecimento mais profundo da revelação de Deus que Ele mesmo faz através da sua palavra. Por isso que a palavra fala sobre a importância do crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ou seja, expandir a visão do povo de Deus a respeito de quem Deus é e do que Ele vem fazendo ao longo da história. Sobre isso a gente vai falar um pouco mais à frente. O que Deus criou exatamente e o que Deus criou exatamente. Aliás, o que Deus criou exatamente, como Ele criou exatamente. Bom, o que Deus criou? A expressão do versículo 1, ela diz: os céus e a terra. Quando Moisés ele faz essa afirmação inicial, essa declaração como fundamento, como pressuposição da fé dos judeus, ele queria que os judeus entendessem que Deus não era apenas o criador daquilo que eles estavam vendo e daquilo que eles poderiam conhecer. Mas, na verdade, Deus é apresentado como o criador de toda a realidade que existe, tanto a realidade terrena como a realidade celestial. É interessante a gente pensar sobre isso, porque quando Moisés falou céus e terra, com toda certeza, a visão dos judeus daquela época era uma visão bastante reduzida. Porque o que eles conheciam até então? Os judeus conheciam o Egito, especialmente a região onde eles trabalhavam como escravos. Eles conheciam o deserto, por onde eles caminharam por um bom tempo. Eles conheciam o sol, as estrelas, a lua, aquilo que os seus olhos poderiam ver. Mas eles não tinham uma noção como nós temos hoje do que é os céus e a terra. Eles não tinham, por exemplo, essas fotografias icônicas que
que são tiradas lá do universo e que mostra todo o globo. Mas se a gente for honesto e se a gente for sincero, o nosso conhecimento de céus e terra também é um conhecimento limitado. Nós não temos um conhecimento profundo de toda a extensão do universo. Na verdade, o homem chegou à Lua, embora alguns não acreditem nessa afirmação, mas vamos partir do princípio que o homem tenha chegado até a Lua realmente. Então veja que a Lua, na verdade, ela não corresponde a uma pequena fração do que é todo o universo. Veja que quando Moisés ele coloca essa expressão os céus e a terra, é importante a gente entender que, na verdade, é uma expressão que generaliza toda a existência ou toda a realidade criada, quer conhecida, quer desconhecida. Então, o primeiro ponto é: Deus é o criador do universo. Essa criação engloba toda a realidade celestial e toda a realidade terrena. E como que Deus criou? Essa expressão é importante. Ele criou literalmente a partir do nada. Tem até uma expressão latina chamada fiat, e ela significa literalmente faça-se. Ou seja, o instrumento pelo qual Deus criou todas as coisas foi através do poder da sua palavra, onde ele ordenou e as coisas foram surgindo. Mas até aquele momento, tudo que foi criado não existia antes. Por que esse é um ponto importante? Porque existem teorias que afirmam que, na verdade, toda a massa já existia. Então é como se Deus tivesse utilizado uma matéria pré-existente e, a partir dessa matéria pré-existente, ele foi, então, criando e modelando o universo como nós o conhecemos. Mas essa nada mais é do que uma tentativa de conciliar o relato bíblico da criação com teorias naturalistas que são construídas no pensamento ou da evolução ou da explosão. Mas o fato é que Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Deus é o único ser que existia ativamente antes do próprio tempo e antes do próprio universo. Essas considerações iniciais, elas são importantes para que a gente tenha uma visão geral do contexto de Gênesis capítulo 1. Deus é o criador de toda a realidade, conhecida e desconhecida, envolve a realidade terrena e celestial, e o grande propósito de Moisés ao escrever o capítulo 1 de Gênesis, ou o livro por inteiro, era expandir a visão dos judeus para que eles, de fato, tivessem uma visão mais profunda de Deus. Não só como libertador, mas também como criador. Toda a construção do relato de Gênesis é, na verdade, uma demonstração da superioridade de Deus em relação a todas as divindades existentes naquela época. E isso não deixa de ser verdade até os dias de hoje. Toda a revelação bíblica, ela tem como propósito demonstrar a superioridade de Deus em relação a todos os ídolos inventados pelas mãos humanas. A segunda questão introdutória, que é muito importante nós considerarmos, é a motivação de Deus na criação. E antes da gente entrar nessa motivação, eu quero fazer uma colocação importante, no sentido de mostrar que não havia uma necessidade de realização por parte de Deus. Na verdade, pelo que nós compreendemos da revelação de Deus, dos atributos de Deus e da natureza de Deus, Deus é completamente perfeito, pleno e realizado em si mesmo. Só que mesmo assim, movido por uma livre vontade, Deus então desejou se fazer conhecido. E isso nos leva então ao primeiro ponto ou à primeira motivação, que é o desejo de auto-revelar-se. A gente tem duas expressões no capítulo 1 de Gênesis. A expressão Deus disse acontece algumas vezes quando ele foi criando as coisas no decorrer dos dias, e a expressão façamos, quando nós chegamos em Gênesis 1:26,
quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nesse ponto, eu quero que você entenda apenas o fato de que essas expressões, elas revelam o desejo de Deus de falar, se expressar e fazer-se conhecido. Ok? A segunda motivação de Deus, demonstrar a sua, ou demonstrar da sua bondade. Veja que no relato da criação, em todo o relato da criação, nós encontramos várias vezes a expressão bom. Então Deus, ele criava determinadas coisas e ele olhava para aquilo que ele havia criado e ele declara que aquilo era muito bom, ou que aquilo era bom. Ouviu Deus que isso era bom. Essa expressão, ou esse adjetivo traduzido por bom, na verdade, foi colocado no contexto da criação para mostrar para o povo de Deus que, à medida que Deus foi criando e à medida que ele foi contemplando a sua criação, ele foi percebendo, ele foi declarando que aquilo que foi criado estava totalmente dentro de um padrão estabelecido por ele mesmo. Então, veja, Deus criou, por exemplo, a luz veio à existência e diz no versículo 4 que Deus olhou para ela e viu que ela era boa. Ou seja, viu que ela estava dentro do padrão, viu que ela cumpria a função para a qual foi criada. Estava de acordo com a intenção de Deus. A terceira motivação está relacionada com o fato do próprio desejo de Deus de relacionar-se com outros seres. Se a gente expandir um pouco mais a nossa visão, não atendo-se apenas ao relato da criação, embora esse seja o ponto da nossa discussão, mas lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9, diz que Deus andava com Adão e Eva, ou que na viração do dia Deus estava com eles, relacionando-se com eles. A gente não tem muitas informações sobre a dinâmica do Jardim do Éden, mas a gente pode ter certeza de que ali, antes do pecado, havia uma relação, uma intimidade, uma comunhão entre o primeiro casal e o próprio Deus. Então, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus estava criando seres com os quais ele poderia se relacionar. Gênesis capítulo 5, no verso 24, nós temos também essa expressão repetida quando fala que Deus andava com Enoque, mostrando aí o fato de Deus relacionar-se com determinadas criaturas, com determinadas pessoas, por assim dizer. Nesse sentido, é importante a gente esclarecer também que a comunhão, ela não é o mesmo que igualdade. Ela não é o mesmo que dizer que o homem está na mesma posição que Deus. Muito pelo contrário, Deus é um ser soberano, Deus é um ser supremo, ele nos criou à sua imagem e semelhança, ele se relaciona com os seres humanos numa medida que ele não se relaciona com as outras criaturas, ele projetou para que fosse assim, mas embora o ser humano ele tenha uma dignidade, uma singularidade e uma condição superior em relação às outras criaturas, isso não faz com que o homem seja semelhante em posição ou em igualdade em relação a Deus, ok? A quarta motivação é o desejo de ser glorificado e adorado. Tudo que Deus faz e tudo que Deus fez ao longo da sua criação, melhor dizendo, tinha como propósito expressar a sua grandeza, expressar a sua sabedoria, expressar as suas habilidades como um Deus e levar as suas criaturas a adorá-lo. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36 diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. E o texto de João, capítulo 17, quando Jesus estava na terra, ele declarou que veio para glorificar o Pai e que de fato glorificava. E poderíamos citar o Salmo 150, versículo 6,
quando o salmista diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Então veja, queridos irmãos e queridos alunos, quando uma pessoa ela deseja ser elogiada, ser adorada, ser reconhecida, isso não é uma coisa legítima. Na verdade, isso é uma coisa pecaminosa. O desejo humano de ser notado, de ser exaltado, de ser adorado, por assim dizer, é muito interessante como determinados artistas, eles são literalmente como deuses. Por onde eles chegam, eles realmente atraem toda a atenção. E os fãs, alguns deles, são capazes de fazer verdadeiras cerimônias de adoração para os seus ídolos. Quando uma pessoa ela deseja ser adorada nesse nível, isso não somente não é legítimo, como isso é pecado. Mas quando Deus expressa o seu desejo de ser glorificado e ser adorado, isso está totalmente em sintonia com o que deve ser feito, porque Deus é o único ser que existe desde sempre, cuja existência é digna de contemplação, de reverência, de adoração e de ser glorificado. É importante a gente estabelecer esse ponto. Deus criou o universo, colocou os seres humanos criados à sua imagem nesse universo e todos os elementos criados deveriam glorificar e adorar o nome de Deus, cada um cumprindo o propósito para o qual foi criado. Na verdade, esse é um conceito interessante do que significa viver para a glória de Deus, que nada mais é do que viver com o propósito para o qual foi criado. Os pássaros cantam, então eles glorificam o nome de Deus porque eles foram criados para cantar. Quando as árvores produzem os seus frutos, elas estão louvando o nome de Deus porque elas estão fazendo o que elas foram criadas para fazer. E nós, como seres humanos, quando usamos todos os nossos dons e talentos para glorificar o nome de Deus através do nosso trabalho, através da nossa família, através da igreja, através até do entretenimento, quando nós fazemos essas coisas seguindo o padrão de Deus e fazendo da maneira para a qual fomos chamados para fazer, nós estamos então glorificando e adorando o nome de Deus. Embora não seja o objetivo nosso aqui, mas essa é uma declaração que faz a gente entender que o conceito de viver para a glória de Deus ou de adorar o nome de Deus é muito mais amplo do que simplesmente estar na igreja cantando, orando e ouvindo uma mensagem. Alguém disse certa vez que, na verdade, quando o culto, quando nós estamos na igreja lá no culto de domingo, e a gente canta o Amém Tríplice, na verdade o culto não está terminando ali, ele está começando. Porque tudo que nós fazemos durante a semana, de uma certa maneira, é um tipo de culto. Não existe nenhuma área da nossa vida que não deva ser usada para a honra e para a glória de Deus. O próprio Abraham Kuyper, grande ministro e teólogo holandês, afirmou que não existe nenhum milímetro sequer de toda a criação que o Senhor realmente não declare como sendo totalmente seu. Ok? Vamos continuar mais um pouco. Aqui nós entramos, então, no relato da criação propriamente dito. Como que Deus, então, foi criando as coisas ao longo dos 6 dias? Bom, o versículo 2, ele começa, então, a falar sobre o primeiro dia da criação. E ele diz aí que a terra, porém, estava sem forma e vazia, ou a terra era sem forma e vazia. Essa expressão, ela indica que a terra não estava em condições de ser habitada pelo homem. Não é como acreditam alguns, de que a terra já estava ali e só precisava de uma organização. Não é isso. Na verdade, Deus criou, trouxe ela à existência, mas ela ainda não estava em condições de ser habitada. Então, no primeiro ato criacional, Deus cria todas as coisas e, na sequência, ele vai, então, organizando essa criação
no sentido de deixá-la em condições, em deixá-la própria para a habitação do homem. Então, o versículo 3, ele começa dizendo: e disse Deus, haja luz. Aqui nós temos, então, a primeira ação do trabalho criador de Deus, no sentido de deixar a terra habitável. É como se Deus estivesse preparando o terreno onde ele revelaria a sua grandeza, a sua glória, para ser adorado por todas as suas criaturas. Eu gosto muito dessa imagem que é colocada por alguns teólogos, principalmente da linha missional, quando eles olham para a criação de Deus como se Deus estivesse desenvolvendo um palco, desenvolvendo um ambiente onde ele se revelaria toda a sua criação e atrairia para si toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então Deus, ele começa a trabalhar nesse processo criacional no primeiro dia, trazendo à luz a existência. E o versículo 4 vai dizer então que Deus viu que a luz era boa e fez-se a separação entre a luz e as trevas. Mais uma vez eu repito, tudo que Deus criou estava em perfeita sintonia com o próprio padrão estabelecido por Deus. Nada ficou abaixo das suas expectativas. Tudo era perfeito, tudo funcionava bem e tudo estava dentro dos critérios elevados do Senhor. Aí no segundo dia, que vai do versículo 6 ao versículo 8, nós temos então Deus criando as águas de debaixo do firmamento e sobre o firmamento. Todo o processo criativo indica as ações de Deus de colocar cada coisa em seu devido lugar. E foi exatamente isso que ele fez então no segundo dia da criação. Verso 6, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E no versículo 8, e chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Ou seja, Deus então, ele não somente criou a água, como ele fez uma grande separação entre o firmamento e a parte inferior do firmamento, como que tivesse dando forma, de fato, no sentido de separar todas aquelas matérias, todos aqueles elementos, deixando cada coisa no seu devido lugar. No terceiro dia, que começa a partir do versículo 9 até o versículo 13, então os irmãos percebam que Deus, então, ele ajuntou as águas debaixo dos céus num só lugar e fez com que aparecesse a porção seca, e assim se fez. E na sequência ordenou que a terra produzisse relva, ervas, sementes e árvores frutíferas. Olha que interessante. Ele coloca o firmamento no seu lugar, coloca a água do mar no seu lugar, cria a porção seca, também reservando o seu lugar, ordena que a terra produzisse ervas e sementes e árvores frutíferas com capacidade de produzirem cada vez mais frutos. E é muito intrigante essa questão da semente, né? Como que Deus fez de uma tal maneira que as frutas, elas não somente eram usadas para o consumo humano, como elas eram usadas também para a própria continuidade do plantio e assim sucessivamente. Se Deus tivesse feito árvores para produzir frutos e não tivesse colocado nelas semente, todas elas teriam morrido e certamente não haveria alimento suficiente para o homem. Mas Deus, ele projetou tudo de maneira perfeita e de maneira completa. Enquanto Deus criava, ele expressava o seu contentamento, afirmando que o fruto do seu trabalho criador era bom, ou seja, estava dentro do padrão, cumpria o seu propósito, estava de fato dentro de uma determinação estabelecida por Deus. Aí nós temos o relato do quarto dia da criação, que vai do verso 14 ao 19. Nesse contexto, Deus criou os luzeiros dos céus para controlar as estações, dias e anos. Então, ele trouxe à existência o sol,
a luz, as estrelas, a lua, que não está escrito aí, ou seja, todos os luzeiros do sol ou dos céus foram trazidos por Deus à existência no quarto dia e eles foram colocados para trazer um padrão organizacional para a criação de Deus. A gente sempre ouve dizer que em determinadas épocas está mais calor, que não chove tanto quanto chovia, e até acredito que a interferência do homem na criação possa trazer alguns efeitos negativos, mas o fato é de que enquanto o universo for universo, certamente Deus vai manter esse padrão das estações, esse padrão das épocas da chuva, essa organização que corresponde devidamente com todos os ciclos estabelecidos por Deus, e isso não muda nunca, porque Deus criou para que assim fosse. Até tem um escritor que disse certa vez que seria uma prepotência muito grande por parte do homem achar que ele pode, de fato, interferir na criação de Deus. Ou ele poderia, de fato, destruir a criação de Deus. Como eu disse, há interferências negativas, mas quem mantém o universo funcionando e trabalhando da maneira correta é o próprio Deus. Aí no quinto dia nós temos o relato que vai do versículo 20 ao 22, quando Deus criou os animais marinhos, as aves, os animais que rastejam, cada um segundo a sua espécie, e ordenou que eles se multiplicassem. Ou seja, perceba que Deus foi fazendo tudo de maneira pensada, tudo ao seu tempo, tudo na sua hora, tudo cumprindo o seu propósito. A tal ponto de nós percebermos que nós vivemos num ambiente governado por leis naturais estabelecido pelo próprio Deus. As estações do ano, os limites do mar, a separação da terra e água demonstram o cuidado e a organização de Deus. De fato, irmãos, a gente precisa pensar mais e aprofundar os nossos estudos nesse magnífico relato da criação de Deus, tá certo? Chegamos então no sexto dia, que vai do verso 23 ao verso de número 26, ou até poderíamos falar até o final do capítulo, mas eu quero fazer essa separação, porque eu quero estudar a criação do homem separado da criação dos animais. Mas no sexto dia, Deus então criou os animais selvagens, domésticos e os répteis. E mais uma vez é dito que Deus ficou satisfeito com a obra criada. Portanto, a terra é o lugar onde Deus revela a sua grandeza, desenvolve a sua missão e exerce a sua autoridade. Não existe nenhum aspecto dessa vasta criação de Deus que de fato não haja um tipo de assinatura de Deus e que não seja profundamente dominada pelo Senhor. E é nesse contexto do sexto dia, da criação, quando Deus cria os animais domésticos e os répteis e os selvagens, que nós encontramos então o relato da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Um relato profundamente magnífico, profundamente interessante, que faz jus à dignidade do homem, que explica por que a condição humana é de superioridade em relação a todos os animais ou em relação a todas as outras criaturas feitas por Deus. E o ponto que a gente vai trabalhar é, de fato, a declaração do versículo 26, falando sobre a criação do homem, a imagem e a semelhança de Deus, tá certo? Muito bem. Aqui nesse ponto, o que nós encontramos e o que nós vemos é que a criação do homem foi o último dos feitos de Deus antes do seu descanso no sétimo dia. É como se Deus tivesse deixado o clímax da sua criação para o final. E o clímax da sua criação, o que seria? Exatamente a criação do homem
a sua imagem e a semelhança. E por que a criação do homem é o ponto alto? Não é porque o homem é mais importante, porque o homem é superior, mas é porque Deus colocou nos seres humanos a sua imagem e a sua semelhança. E ao fazer isso, Deus, na verdade, estava dando uma dignidade ao homem, de maneira que ele se tornou a criatura de todas as demais, a mais importante. Ao criar o homem à sua imagem, Deus deu ao homem elevada dignidade. A gente não vai considerar aqui totalmente o Salmo de número 8, mas eu quero só ler aqui os versículos iniciais. É um salmo que vale muito a pena você ler com calma e até fazer um estudo dele, porque no Salmo 8 o salmista diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? Fizeste-o, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Então veja que o Salmo de número 8 descreve o homem como sendo uma criatura um pouco menor do que Deus. É claro que você tem que entender que o texto não está falando da divindade humana, como se o homem fosse um pequeno Deus, mas apenas para mostrar que o ser humano ele está muito mais próximo do Criador do que das demais criaturas. Somente esse argumento seria suficiente para desmontar toda a argumentação da evolução do homem como vindo do macaco. É claro que a gente não pretende com isso entrar aqui no debate, por exemplo, principalmente com a classe acadêmica, mas se um cristão é tentado a pensar que o homem veio do macaco, esse é um bom texto para mostrar que a dignidade humana ele está relacionado com o fato de Deus haver o feito um pouco menor do que ele. E diz no versículo 6 que Deus deu ao homem o domínio sobre todas as obras da sua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Tá certo? Tudo para mostrar que o homem, ao ser criado à imagem de Deus, ele possui a mais elevada dignidade. Toda a obra de Deus era boa, perfeita e harmoniosa, mas os seres humanos foram dotados da imagem do Criador. Veja que ao criar os outros seres, Deus usou os termos haja, tanto no versículo 3, 6 e 14 do capítulo 1 de Gênesis. Tudo que Deus ia criando, ele dizia haja luz, por exemplo, haja firmamento, ou no versículo 14, haja luzeiros, e assim por diante. E tudo que Deus criou, no que diz respeito aos animais e as demais coisas, ele criou segundo a sua espécie. Mas quando Deus criou o homem, ele muda totalmente o padrão, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Isso é muito interessante e é muito relevante para nós pensarmos. Sobre essa questão do façamos, nós vamos deixar para a próxima aula, onde nós vamos considerar o texto de Gênesis 1, 26 propriamente, e aí a gente vai tentar fazer uma exposição um pouco mais detalhada desse aspecto da criação de Deus, que envolve a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, que Deus assim nos abençoe nessas reflexões, que Ele nos capacite a entendê-las e a compreendê-las, e assim que tudo faça sentido para que a gente perceba que, de fato, nós servimos a um Deus soberano, um Deus poderoso, o grande soberano Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra e que também criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse deve ser, com toda certeza, o pressuposto básico de toda a antropologia que se preza
a falar e a tratar do homem e da sua dignidade. Então, nós, na próxima aula, a gente vai entrar na análise do texto de Gênesis 1, 26. Que Deus assim nos abençoe e a gente continua daqui um pouco na próxima aula.